Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar com vocês, falando de um tema muito legal, né? Lançamentos. Numa época de pandemia, onde nós não estamos tendo feiras e nossos comuns eventos presenciais, vamos fazer então essa webinar de lançamentos, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu acredito que a maioria já me conheça, mas para aqueles que não me conhecem, sempre tem os que acessam pela primeira vez ou que estão interessados na nanotecnologia. Eu sou a doutora Betina, sou presidente e cofundadora da Nanovetores e costumo dizer que eu sou uma cientista que virei empreendedora, depois de uma longa trajetória acadêmica, formada em farmácia, com mestrado, com doutorado na área de nanotecnologia. Eu e meu marido fundamos, então, a Nanovetores, é uma empresa aí que já tem mais de seus 11 anos, trabalhando, então, com essa área da nanotecnologia. Nós temos como propósito ressignificar produtos com uma tecnologia que é totalmente sustentável para gerar inovação e bem-estar. Então, é isso que nos move, é isso que nós fizemos de melhor, é essa contribuição que nós queremos dar para você, nosso cliente, e para vocês, consumidores, dos produtos que contêm a tecnologia da Nanovetores. Nós estamos presentes em 46 países, tendo uma plataforma tecnológica que vai além do segmento cosmético. Atuamos também no segmento de nutrição, no segmento de saúde, na área farmacêutica. Então, é com grande prazer que nós temos uma tecnologia nacional catarinense que sai aqui de Florianópolis para o mundo. Vamos falar um pouquinho, então, da nossa tecnologia. Qual é a performance que envolve, né? Por que nós ressignificamos produtos? Ressignificar é trazer algo novo, é trazer uma forma nova de entender essa concepção dos produtos, principalmente produtos cosméticos, que é o nosso foco hoje aqui nesse webinar. Então, vocês podem ver através dessas estruturas, aqui estão as nossas nanopartículas. Dentro dessas minúsculas estruturas, nós encapsulamos esses ativos, né? Elas são invisíveis a olho nu, porque nanotecnologia trabalha com algo na escala nanométrica, ou seja, são objetos invisíveis aos nossos olhos, mas que são extremamente potenciais em termos de performance. Quais são os principais objetivos que nós temos quando nós realizamos a encapsulação de um ativo? O primeiro deles é a proteção. Muitos ativos que são instáveis, que são facilmente degradados, ou que reagem, que perdem sua efetividade, mesmo em temperatura ambiente, e que necessitem de refrigeração, são fortes candidatos ao processo de encapsulação. Além disso, fazer um controle de permeação inteligente, ou seja, através da determinação do melhor nível de ação, de permeação ou de fixação em superfície de pele, nós conseguimos trazer uma liberação efetiva desses ativos, também muito atrelada com algo que é bem específico da nossa tecnologia, que são os gatilhos de liberação. Então, nós trabalhamos com 5 gatilhos de liberação: a água, a temperatura, o gatilho enzimático. O que vem a ser isso? São enzimas que naturalmente nós temos na pele e que, em contato com essas nanopartículas, têm o poder de degradá-las, liberando esses ativos que estão encapsulados de uma forma muito lenta e gradual. Temos ainda o gatilho pH e o gatilho fricção, que utilizamos para encapsulação de fragrâncias, tendo então um long lasting de perfumação muito interessante, uma tecnologia que é totalmente biodegradável e especificamente nessa plataforma de perfumes é algo que está isento de microplásticos, algo bastante discutido também atualmente. Todo esse rol que eu comentei com vocês, de proteção de ativo, de melhoria de permeação, de gatilhos específicos, é o que faz com que os nossos produtos tenham uma maior eficácia. Vamos falar um pouquinho dos pilares tecnológicos. Então, além de todo esse controle que eu falei para vocês, que promove essa efetividade, nós temos um rigoroso controle do tamanho de partícula, porque esse é um pilar extremamente importante para a nanotecnologia. Entendendo e controlando o tamanho de partículas, nós sabemos o nível de segurança e aonde nós queremos fazer a entrega desses ativos encapsulados. O controle morfológico e o controle de carga superficial também é um forte atributo com o qual nós conseguimos melhorar a performance, o desempenho de ingredientes, sobretudo
onde essas interações eletrostáticas entre a nanopartícula e a pele ou o cabelo faz com que nós tenhamos uma melhor efetividade, um leste maior, uma maior substantividade desses ativos. Além disso, outros quesitos que são muito interessantes é a oclusão de odor, aqueles ativos que têm um cheiro bastante desagradáveis, podem ser muito bem mascarados com os processos de encapsulação, a redução de doses, que essa é aquela clássica frase da nanotecnologia, que menos é mais, e para quem acompanhou o nosso último webinar, nós falamos muito dessa questão da redução de doses, de ativos performáticos, porque esse é um pilar muito importante. E temos, como não poderia deixar de ser, na essência da Nanovetores, a sustentabilidade. Toda a nanotecnologia que nós fizemos aqui, ela é feita em bases livres de solventes orgânicos, em bases aquosas, com matérias-primas que são compatíveis, são biocompatíveis, biodegradáveis, e então totalmente alinhadas com a sustentabilidade. Para falar de lançamentos, eu não poderia deixar de falar, de dar uma leve passada pelas tendências globais. Então, percebam aqui o que foi apontado pela Mintel como tendências globais de consumo para esse ano. Saúde na linha de frente, né, pessoal? Não poderia deixar de ser. Nós ainda estamos em meio a uma pandemia, então a saúde, sim, eu acho, o alvo dos nossos desejos, é o que todo mundo está ansiando, é realmente a manutenção da saúde, então é isso que nós prezamos. Quando nós falamos em saúde, nós vamos um pouquinho além de uma saúde física, nós estamos falando inclusive de saúde mental, né, para sobreviver e para ter qualidade de vida em tempos tão difíceis. E aí vem tendências que são complementares a essa manutenção da saúde, que é aquela dos ingredientes funcionais, a consciência de um bem-estar, isso é extremamente fundamental e importante para esse aspecto da saúde emocional. Segurança com evidência científica, eu acho que nunca nós discutimos tanto, né, o poder da ciência, o quanto que as pessoas, o quanto que os consumidores têm sido bastante críticos em consumir produtos e tecnologias que tenham as suas evidências científicas, né? Como comentei para vocês, eu sou uma cientista que virei empreendedora, então eu venho com uma bagagem muito forte do que é fazer ciência e trago isso agora para o mundo dos negócios, para dar a todos os nossos clientes, a todas as pessoas que usam a nossa tecnologia, essa segurança do ponto de vista científico. Temos também uma outra tendência muito importante, que é a experiência em usar produtos premiums. Por quê? Porque se é para você investir, se é para você realmente buscar por um benefício rápido e perceptível, realmente a busca se torna mais seletiva. E os produtos premiums têm ganhado, sim, muita evidência no momento da escolha desses consumidores, que estão cada vez mais críticos, estão cada vez mais conscientes do que compõe uma fórmula cosmética, de como que é feito, dos impactos, se tem sustentabilidade, se não tem, se é um produto vegano ou não é. Tudo isso a gente percebe no comportamento do consumidor o quanto que tem mudado, né? O consumo mínimo, ou seja, você não precisa mais ter um banheiro cheio de produtos cosméticos, basta você ter alguns que entreguem benefício, né? Que realmente façam a proteção e entreguem aquilo que você está buscando. Redefinir valor desses produtos em função da durabilidade, dos efeitos, né, da flexibilidade de uso, ou seja, nós vamos falar aqui do termo da versatilidade. Isso é bastante importante, produtos versáteis e práticos para o nosso dia a dia, e principalmente a eficácia, né? Foi o tempo em que o cosmético era feito só para embelezar. O cosmético hoje é muito mais, ele é tratamento, ele é bem-estar, e o consumidor, ele espera por isso. E benefícios tangíveis e mensuráveis, isso vem muito de encontro com o que a gente falava de evidências científicas e de você poder mostrar que, de fato, esses resultados, eles são perceptíveis num curto espaço de tempo. Esse é um dos diferenciais que aqui na Nanovetores nós gostamos muito, que é, de fato, fazer testes clínicos que mostrem resultados rápidos. Por quê? Porque isso fideliza o cliente, isso satisfaz quem está usando, porque ele percebe esse resultado é mensurável e de uma forma muito rápida. Com base, então, nessa questão das tendências globais, eu trago para vocês o que a Nanovetores desenvolveu, quais são os nossos principais alvos, né, de temáticas que a gente vem trabalhando com esses ativos. A versatilidade, a sustentabilidade,
multifuncionalidade, nossos produtos, eles tendem a ter benefícios múltiplos para tornar tudo muito mais prático. O minimalismo, que é o que eu comentava com vocês, não precisamos ter muitos, precisamos ter poucos e bons para compor o que a gente precisa, para entregar o que de fato a gente precisa. Proteção contra a luz azul, isso acho que até dispensa muitos comentários, porque é evidente a quantidade de horas que a gente tem estado diante de telas, de smartphones, de computadores, tudo agora virou digital, e então combater esses danos da luz azul nunca foi tão importante. Proteção com ativos naturais, né? Proteção com ativos naturais, eu vejo que é um tópico muito, muito relevante, que eu vou comentar para vocês uma novidade que nós estamos trazendo, porque a proteção que a gente falava e que a gente buscava muito de ação antimicrobiana e antifúngica, agora entrou um terceiro elemento, que é a proteção antiviral. Então, vamos falar um pouquinho também do que a Nanovetores traz como novidade nesse quesito. No primeiro produto que nós lançamos, é o NV Hialo-Cola Green. Ele está dentro do claim de versatilidade e sustentabilidade. Por quê? Porque ele integra multifuncionalidade e alta permeação, e pelo nomezinho do produto, eu vou dar as dicas do que ele compõe, mas eu acredito que até vocês já estejam deduzindo. Hialo vem do ácido hialurônico, e o cola vem de colágeno, o green vem de algo verde, de algo sustentável, tá? Então, essa é a origem do nome NV Hialo-Cola Green. Ele traz 2 queridinhos de mercado, tá? Que é o colágeno e o ácido hialurônico. Ele tem um diferencial, que são 2 versões, que eu vou mostrar para vocês para que elas se destinam. Vamos começar falando um pouquinho da questão do colágeno. Eu acho que ninguém tem dúvida do quão importante é a presença do colágeno na nossa pele, no nosso corpo, porque é ele que dá toda a estruturação, dá o quesito de firmeza, que é extremamente importante para todos nós. O colágeno, ele é conhecido e ele é muito interessante e um ativo bastante rebuscado, porém, ele é de origem animal. E como eu comentava com vocês, os clientes cada vez mais críticos têm deixado de optar por fórmulas que tenham ingredientes de uso de origem animal. Então, o colágeno que a Nanovetores traz nesse produto é um colágeno vegano. Como é que é obtido esse colágeno? Ele é obtido a partir de um processo de biofermentação, no qual nós obtemos uma estrutura que é muito semelhante à sequência de aminoácidos do colágeno humano. Então, nós temos uma fácil difusão e penetração desse componente que pode reparar os danos da pele, tá? Outro diferencial desse colágeno é que ele pode absorver uma luz ultravioleta de ondas curtas, em torno de 220 nanômetros. Então, ele também atua como um buster aqui de proteção à questão do ultravioleta, tá? Ele inibe competitivamente a atividade da enzima tirosinase, ou seja, ele ajuda também nos quesitos da redução da formação de melanina e na questão, então, da homogeneização de tom de pele, tá? Então, ele é um componente bastante versátil. Já o outro ingrediente desse nosso ativo é o ácido hialurônico, que esse talvez dispense a mais comentários, porque ele é bastante difundido e ele é muito, muito interessante, né? E vocês certamente já se depararam com uma correlação que existe entre a massa molar do ácido hialurônico e o nível de permeação, né? Que ácidos hialurônicos de alto peso molar se depositam mais na superfície, então ajudam mais no processo de hidratação, porque evitam aquela perda de água transepidermal, enquanto que os ácidos hialurônicos de baixo peso molecular têm um maior poder de permeação, fazendo então os processos de preenchimento e de estruturação de pele. Porém, tem algo que é muito interessante. Nesse artigo da Nature, é reportado o uso de ácido hialurônico de alta massa molar, quando preparada num sistema de nanopartículas, a gente tem, sim, um perfil de permeação muito interessante. Ou seja, quando nós utilizamos o ácido hialurônico
para fazer uma nanopartícula com esse material, né, ou ele nanoencapsulado, quem passa a reger o nível de permeação desse ácido hialurônico não é mais a sua massa molar, e sim o tamanho dessa nanopartícula. Então, o que nós desenvolvemos com esse produto é um sistema de nanoestrutura que ele compõe esses dois biopolímeros, o colágeno vegano e o ácido hialurônico, também obtido por processo de fermentação, né? Processo biotecnológico, que traz, então, todo esse diferencial para o produto. Como benefícios desse ativo, nós temos uma ação anti-aging bastante importante, principalmente no foco de combate à flacidez, reestruturação da pele e do couro cabeludo, redução de rugas e linhas de expressão, aumenta na síntese do colágeno, melhora na elasticidade da pele, tem uma ação antioxidante muito importante, reduz a produção de melanina, conforme eu comentava com vocês anteriormente, ajuda na questão da proteção de raios UVs danosos, um combate muito importante na flacidez de pele, ele realça e reestrutura o volume facial, por exemplo, nas regiões da maçã do rosto, contorno labial, torna então a pele mais firme e faz uma hidratação intensa de pele e cabelo, tá? Ele tem aí uma vantagem muito importante, que ele é uma forma muito sutil de fazer uma harmonização facial. Então, nós temos aqui o Hialo Collagreen, disponível em duas versões. Esse eu comentava com vocês antes. Por quê? Porque ele tem uma propriedade muito interessante para aplicação em lábios, por isso nós desenvolvemos o Hialo Collagreen E, que ele é destinado a bases anidras, ou seja, é um ativo que compatibiliza muito bem com formulações como batons, né, e todas as bases anidras, enquanto que o NV Hialo Collagreen Eco, ele já é um ativo que foi desenvolvido com melhor compatibilidade com as emulsões, com os géis em geral, tá? E traz toda, então, essa versatilidade e a possibilidade de emprego desse ativo nos mais diversos produtos cosméticos. O segundo produto que nós vamos apresentar hoje é o NV Redensifier Eco. Tá? O Redensifier, esse nome foi escolhido porque ele tem como principal proposta trazer a redensificação da nossa pele e do nosso cabelo, tá? Percebam ali que a gente tem skin e hair care. Por isso que ele está dentro de um conceito de multifuncionalidade e de minimalismo. Vocês vão ver que legal o produto que nós fizemos aqui para testar em teste clínico, que ele é um produto único para essas duas funcionalidades. Esse é um produto que ele está aprovado, Cosmos, né? Então ele é bastante interessante, isso amplia muito a aceitabilidade do produto para formulações e mercados, às vezes, que são mais restritos a essa necessidade da aprovação Cosmos, e ele tem, então, resultados muito rápidos, né? Como principais benefícios aí, a gente tem o aumento da massa capilar, os fios se tornam mais volumosos, o preenchimento facial e uma harmonização facial de maneira muito natural. Vamos falar agora um pouquinho dos ativos que compõem esse blend. Aqui, pessoal, nós não estamos falando de uma receita culinária não, tá? Embora nós tenhamos aqui ingredientes muito gostosos, tá? Nós temos aqui a proteína hidrolisada de ervilha, nós temos o extrato de confrei e o extrato de cebola. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de cada um deles. A proteína hidrolisada de ervilha, ela é uma das fontes proteicas mais completas dentre as opções vegetais, tá? E ela tem a propriedade de se ligar na superfície da pele ou do cabelo, formando uma camada altamente hidratada, porque ela evita a perda de água transepidermal, tá? Já o extrato de confrei, ele é muito conhecido pela sua potente ação anti-inflamatória, a sua ação cicatrizante e antioxidante. Ele tem uma potente ação também na questão da regeneração celular. Tem efeitos analgésicos, adstringentes, né, que ajudam, então, essa fixação em superfície, e com isso, ela faz uma proteção de peles e cabelos devido a esse excelente potencial de ação antioxidante e de recuperação de tecidos. E a cebola, que parece ser aquele, mas a cebola, o cheiro... Lembro que eu comentei para vocês que o sistema de encapsulação também inclui odor desagradável. Então, a cebola aqui, ela entra perfeitamente bem com toda a sua multifuncionalidade, sem deixar um cheiro desagradável, por assim dizer, no produto, tá? Ou no nosso ativo.
Então, a cebola ela tem uma atividade antioxidante, anti-inflamatória e de reestruturação tecidual. Ela tem uma grande capacidade de retenção de água, o que promove, então, o equilíbrio dessa barreira cutânea, né, tanto pele e cabelo. E outro ponto bastante relevante da cebola é que ela é rica em enxofre, tá? Isso fortalece as pontes de sulfeto que nós temos nos fios de cabelo, fazendo com que esses componentes tenham maior resistência mecânica aos fios. A cebola também é responsável, quando aplicada em pele, por ter aquele benefício de ajudar na redução de queloides, quando a pessoa faz algum procedimento cirúrgico, né? Porque ela ajuda, de fato, essa reestruturação tecidual que aconteça de uma forma muito natural e muito homogênea. Vamos então falar então desses principais benefícios desse ativo. Redensificação de pele, intensifica o processo de reparação celular, ação antioxidante, anti-inflamatória, ela é um coadjuvante na proteção ultravioleta, melhora a aparência de cicatrizes, como eu falava para vocês, os queloides, né? Então ela faz com que essa reestruturação epitelial aconteça de uma forma muito natural e harmônica na pele. Uma hidratação profunda, com muita maciez, tanto em pele quanto em cabelo, né? Melhora da elasticidade e da resistência do cabelo, muito em função daquela questão do aporte dos enxofres da cebola naquelas pontes de sulfeto. A gente tem também uma harmonização facial natural, né? A demanda por harmonização facial cada vez está mais intensa, com procedimentos que muitas vezes são até um tanto invasivos, e aqui nós temos uma opção de produto de fonte natural que vai trazer esse benefício com o uso contínuo de formulações que contenham essa tecnologia. Preenchimento de bigode chinês, efeito tensor e lifting, e aumenta o volume e a densidade cutânea, né? Principalmente importante para as pessoas que começam a apresentar processos de flacidez e perda de colágeno, tá? Então, nós temos aqui os resultados de eficácia clínico, né, em pele. Aqui é muito interessante, pessoal, porque esse produto, como eu comentei anteriormente, ele foi feito um único produto, tá? Ele foi aplicado esse ativo na verdade, num spray, num fluido, né, um fluido bastante aquoso, contendo o NV Redensifier, e ele foi aplicado a mesma formulação. A ideia é o quê? Aplicar em pele essa bruma, esse fluido, e o mesmo você já aplicar no cabelo. Imaginem isso como é prático. Por quê? Porque ele, rapidamente você trata pele, cabelo, você tem para o público masculino que preza muito pela praticidade, ele é um ativo extremamente versátil. E vejam os resultados que interessantes. Na parte de aplicação em pele, nós tivemos que 77% dos voluntários perceberam o contorno facial redefinido e firme, perceberam também que teve uma uniformização das imperfeições e do relevo da pele, ou seja, deixou mais sutil as pessoas que têm pequenas marcas da época, né, que tiveram, enfim, na sua adolescência, às vezes, acne, né? Então ele ajuda a melhorar essa harmonização da pele de maneira bastante interessante. 74% perceberam uma redução nas linhas mais profundas, perceberam também a harmonização no volume facial. E 81% perceberam que o uso recuperou o contorno facial, exatamente naquelas peles que já demonstram os processos de flacidez. Você conseguir recuperar esse contorno facial é algo de extremo valor. Vamos falar no cabelo. Benefícios do cabelo, então, nós temos a redensificação, que deixa esses fios mais encorpados. Ela reestrutura o fio poroso, né? Então, aqueles fios que estão quebradiços e porosos, a gente tem um preenchimento dessa nanopartícula, fazendo, então, uma maior robustez dessa estrutura. Então, nós nutrimos, separamos e fortalecemos os fios. Ele também é um excelente adjuvante no tratamento de alopécia, ajuda no realinhamento de fios e controle do frizz, aumento de massa capilar, deixando esses cabelos mais volumosos, ajuda a proteger na coloração, porque vocês devem lembrar quando eu citei as propriedades muitos de ação antioxidante e tudo mais, então isso ajuda muito na proteção de coloração, hidratação profunda com maciez, melhoria de elasticidade e resistência mecânica do fio, e também melhora a aparência de brilho, né, saudabilidade do fio.
Vamos ver, então, os testes para esse produto, né? Nós temos aí no cabelo, 81% dos voluntários perceberam os fios mais encorpados. 77% perceberam que os fios ficaram mais fortes e uma melhoria na elasticidade e na resistência capilar. Nós temos que também 74% perceberam que a gente teve a redução daquela opacidade do ressecamento dos fios e que também tiveram melhoria na questão da redução do frizz. Vamos passar, então, para o nosso terceiro lançamento, que é a NV niacinamida, né? Ela tem aí, traz o claim da proteção contra a luz azul, que eu comentava para vocês, tão importante diante de usos prolongados que nós estamos fazendo diante das telas de computador. Ela tem como principal função, talvez, a regeneração da barreira cutânea, tá? Ela é um precursor de cofatores de energia, e ela é uma das formas ativas da vitamina B3. Então, ela é muito útil na melhoria da homeostase, da função barreira cutânea, atua como coadjuvante no tratamento de várias condições da pele, nós vamos comentar algumas aqui, e tem esse efeito correlacionado aí na redução dos danos causados pela luz azul. Aqui está, então, a estrutura da niacinamida, e dentre os benefícios que eu comentava, a gente ainda pode destacar o benefício na renovação celular, o tratamento na acne vulgar, ou seja, ela é um ativo muito multifuncional, né? Ela ainda ajuda na melhoria da uniformização do tom de pele, na melhor tonalidade, e como um adjuvante no cuidado da dermatite atópica e da rosácea, tá? Então, é de fato um ativo muito versátil que pode compor aí as suas formulações. No tratamento da acne vulgar, ela vai promover, né, ela contribui porque ela faz um efeito seborregulador e que tem propriedades anti-inflamatórias e curativas. Então, na medida em que ela regula essa produção sebácea em pele e que ela tem essa ação anti-inflamatória, isso faz com que ela seja muito potente na diminuição daquele número de pústulas, dos comedões e das pápulas que geram, né, esse problema da acne, tá? Então, por isso que ela é bastante versátil nesse sentido. Nas questões mais relacionadas à questão de tom de pele, a gente sabe que ela faz uma transferência de melanossomas, os melanócitos, para queratinócitos, e com isso ela tem também um efeito fotoprotetor relacionado, então, aí à redução de estresse oxidativo, que em sinergia acabam ajudando, né, na redução dessa questão do dano causado pela luz azul. Agora, como último produto, deixa eu ver se eu não falei rápido demais, não, acho que estamos no tempo, como nós tivemos um delay aí no começo, eu tentei também não me estender demais, para não tomar aí o tempo de vocês. Como último produto que a gente traz, e talvez eu não diria o mais importante, mas certamente um de muita demanda, que é a questão de uma dispersão antisséptica que agrega a sinergia de 3 atividades. Uma ação fungicida, bactericida e virucida. Trata-se de uma sinergia entre o nanofunge e o nanobioprotect. Quem já conhece a Nanovetores sabe que esses 2 produtos, eles são produtos de sucesso no nosso portfólio, porém o que nós trazemos aqui de inovação é a sinergia desses ativos com propriedades extras, tá? E aqui nós temos que esse produto ele traz então alta eficácia e alta proteção da pandemia para sempre, porque de fato eu não vejo assim a possibilidade de a gente deixar de ter esse cuidado de tratamento, de asepsia, de estar sempre com algum produto na mão que promova essa ação mais antisséptica. É de fato uma tendência, não diria nem uma tendência, é uma necessidade que veio para ficar, tá? Então, como opções de uma proteção natural, porque nós sabemos que tem aí outros produtos que fazem aí a sua ação mais antimicrobiana, né, antisséptica, mas o que nós trazemos aqui como proposta é o que está muito alinhado no nosso DNA, que é uma proteção natural, com base em ativos naturais, tá? Então, essa sinergia de ativos que são constituídos por óleos essenciais encapsulados, né, faz com que nós tenhamos essa ação antisséptica, eu diria, de um complexo que envolve todos esses quesitos, fungos, bactérias e vírus, trazendo também em conjunto uma ação regeneradora do sistema epitelial, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um desses ativos,
porque é legal a gente ver de onde é que vem todas essas propriedades e ver que elas também são oriundas de ativos naturais, tá? Então, nós temos no nanofunge o óleo essencial de cravo, de canela, a melaleuca e a lavanda. Os nanovetores têm a proposta aqui de proteger esses óleos essenciais, porque quem já manipulou, já trabalhou com óleos essenciais, sabe que é um desafio relativamente alto. Por quê? Porque eles volatilizam com muita facilidade. Essa volatilização faz com que nós percamos aí o benefício desses componentes, tá? Outro processo muito associado a óleos essenciais são os fenômenos de degradação, de oxidação, e que muitas vezes acabam por gerar subprodutos desse processo, e que esses subprodutos acabam tendo, são ingredientes de ação mais, como é que eu posso dizer, que desenvolve alergias, são um pouquinho mais irritantes. Então, no momento em que você protege esses óleos essenciais e evita que esses processos de degradação e oxidação ocorram, você também está colaborando para ter um produto muito mais seguro, né? Levando essa segurança para o consumidor final. Além disso, a gente tem uma ação efetiva e prolongada, porque esses óleos essenciais, uma vez protegidos nesses nanovetores, e sendo degradados de forma, né, sendo liberados de forma lenta e gradual, faz com que nós tenhamos uma ação prolongada, uma efetividade prolongada. O nanofunge, então, ele é composto pelo óleo de cravo e canela. O óleo de cravo, ele possui uma atividade antifúngica comprovada contra fungos isolados, onicomicoses. Então, vocês certamente já ouviram falar, às vezes até de muitos anos atrás, aquela receitinha para fungos baseada no cravo, não é? E a canela, ela tem uma ação antifúngica e antiviral muito interessante, por isso que ela também está presente nesse blend. O óleo essencial de melaleuca, ele é um potente antifúngico e ele é também um antiviral, tanto que ele tem atividade comprovada cientificamente contra a herpes, tá? Então ele é bastante requisitado, ele tem um alto poder aí de permeação. O óleo de melaleuca é um dos que, quando administrado na forma livre, geram subprodutos irritantes no seu processo de oxidação. Por isso, para esse óleo em específico, é extremamente interessante o processo de encapsulação, tá? Outro aspecto interessante, mais relacionado à melaleuca, é que a melaleuca tem um cheiro bastante proeminente, nem todos gostam do cheiro de melaleuca, porque ele remete um pouco a produto de limpeza. O processo de encapsulação também torna isso muito mais suave e agradável para o consumo, tá? Ele também ajuda a eliminar as infecções subcutâneas e promove ações rápidas, sobretudo quando ele está aí, então, no seu formato nanoencapsulado. Um terceiro óleo aqui que a gente também está trabalhando é o óleo essencial de lavanda. Ele apresenta, então, atividades fungiostáticas e fungicida, e ele reduz a progressão da propagação de uma infecção, né? A lavanda também é bastante versátil, um cheiro bastante agradável, então compõe um blend aqui com bastante sinergia de óleos essenciais e com esse odor realmente agradável de plantas, tá? Esse nanofunge, ele foi submetido a avaliações, né? Então aqui vocês podem ver nessas imagens, nós temos as placas aqui de cultura onde a gente está trabalhando, né? As placas onde a gente tem, quando não foi utilizado o nanofunge, nós temos o crescimento do Aspergillus fumicatus, tá? E quando nós temos aqui a presença do nanofunge nesse teste, nós já não percebemos mais, então, o crescimento do Aspergillus, tá? Outro fungo que foi testado é a Candida albicans, né? Então, aqui, percebam que na ausência do ativo, nós temos, né, no controle aí, o crescimento e proliferação da Candida albicans, e quando na presença do ativo, então, nós não temos esse efeito, né? De fato, mostrando a potência do ativo no combate, né, da Candida albicans. Candida albicans, só para relembrar, é a que causa também candidíase, então ele é um produto também versátil, enfim, para produtos de higiene íntima, tá? Entrando agora no segundo ativo desse blend, que é o NanoBioProtect. Ele é um bactericida natural
que ele é composto por óleos essenciais. Percebam que alguns deles estão aqui de maneira sinérgica também, a melaleuca, a lavanda e o cravo, que já estavam no fungo, também estão presentes no Bioprotect. E aqui nós temos ainda outros ativos que estão mais dimensionados para a questão da ação antimicrobiana, né? Sobretudo ali a questão do tomilho, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, a encapsulação desse blend com a tecnologia da nanovetores promove a estabilização desses óleos essenciais e faz uma ação combinada de ação antimicrobiana, antioxidante e regeneradora. Aqui falando um pouquinho, então, desses óleos, desses ativos que compõem o Bioprotect, né, o capim-limão, vou falar só dos que a gente não comentou já e que estavam presentes antes no fungo, tá? O capim-limão, então, ele tem como principal componente o citral, que é o geraniol, e ele é responsável pelas propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias, antimicrobianas e analgésicas, então é bastante versátil. O óleo de tomilho, ele é um dos principais constituintes desse óleo, é chamado de carvacrol e timol, tá? Esses dois estão relacionados com uma atividade biológica. O carvacrol, ele tem um efeito bactericida bastante importante, e o timol, ele se destaca muito pelos efeitos antifúngicos e antibacterianos. Esses dois óleos, timol e carvacrol, já são bastante utilizados em outras áreas, como, por exemplo, na veterinária. Já tem aí constatações de longa data da sua efetividade como ação antifúngica e antimicrobiana, tá? E o óleo de cedro, ele entra mais aqui para dar, de fato, um efeito de detoxificação. Cravo e melaleuca, acho que aqui isso aqui é os que a gente já tinha mais ou menos comentado, talvez só enfatizando um pouquinho mais no quesito do que nós falamos de ação voltada para bactérias, né? A gente falou antes lá deles como fúngico, e já foi compreendido. Aqui destacando ainda que na parte de bactérias, enfim, a gente tem também benefícios aí de vários desses componentes, tá? E aqui, então, essa ação comprovada na ação antimicrobiana, né? Nós sabemos que teve, com esses testes que nós fizemos, ele teve uma redução de bactérias de 99,9%, né? Testada, então, aí contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, tá? Então, bastante versátil esse produto também. O que vem de novidade aqui, que eu falei para vocês, esses dois ativos já são ativos nossos de portfólio, porém a sinergia, né, fazer um produto unindo esses dois ativos, foi o que nós trouxemos aqui como uma novidade na questão de comprovação da ação virucida, tá? Então nós conseguimos quantificar uma redução das partículas virais de 99,68%, tendo 8 horas de eficácia, então, comprovada, ou seja, uma ação long-lasting de benefício, né? E eu acho que aqui até um ponto muito importante de a gente comentar, a questão do álcool, né? A gente tem usado muito o álcool para fazer o processo de asepsia, ele é extremamente eficaz, né? Não temos dúvida quanto a isso, porém esse uso exacerbado de álcool, ele tem trazido ressecamento de mãos, né? Unhas, cutículas, a gente já vem discutindo isso já há um bom tempo, e essa sinergia de ativos naturais, como eu mostrei para vocês, ela vai muito além desse benefício antisséptico, né? Ela tem outros benefícios e é extremamente versátil. Nós podemos aplicar isso em sprays de origem de composição mais aquosa, podemos aplicar em cremes, em loções, ou seja, é uma forma de levar proteção sinérgica, porque você vai atuar em fungos, bactérias e vírus, e você tem realmente ainda como um arcabouço complementar benefícios de hidratação, deixando realmente a estrutura, né, de mãos e pele muito mais protegida e saudável. Então, nós acreditamos aqui na Nanovetores que as tecnologias e inovações mais úteis são aquelas que têm o propósito de ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a viverem melhor e aproveitarem as suas vidas. Esperamos que vocês tenham gostado desse webinar e que vocês possam levar essas inovações para quem é formulador, que possa criar novas fórmulas usando a nossa tecnologia, para quem é consumidor, que possa usar produtos inovadores de extrema eficácia, comprovação científica e que estejam, de fato, contribuindo
de maneira muito consistente no benefício aí da sua saúde. Muito obrigada a todos. Eu acho que nós temos ainda um tempinho pequeno, talvez, para algumas perguntas, já que nos estendemos um pouquinho mais no início, mas eu estou aqui à disposição. Obrigada pela companhia de vocês, pela presença em mais esse webinar. Olá, doutora Bettina. Oi, obrigada Dani. Pelas informações, muito legal, muito interessante. E nós temos uma perguntinha, vou projetar aqui na tela. Pergunta da Thaís, sobre a ação virucida. São necessários teores muito altos desses ativos para obter esse benefício? Thaís, não. Esse teste que nós fizemos e que eu apresentei aqui para vocês, ele foi usado nessa sinergia de Fungi e Bioprotect, foi utilizado 5% do nanofungi e 3% do Bioprotect. Então, não são teores altos e são extremamente performáticos para promover essa liberação de ação prolongada, essa proteção, né? Obrigada aí por sua pergunta. Aqui é um agradecimento do Eduardo. Ah, que bom, Eduardo, nosso grande parceiro também. Que bom, Eduardo, bom que você está participando aqui conosco. Que legal. Eduardo é um professor da UFMG na área de veterinária. Muito bom que você está aí conosco, Eduardo. Obrigada aí por sua presença. Aqui uma pergunta, doutora Bettina. Sobre o Identifier para cabelos, qual o modo de uso para obter aqueles resultados? Maria Elisa, né? Maria Elisa, aquele resultado que a gente demonstrou, ele foi feito numa dispersão aquosa, uma fórmula muito simples, aplicado diretamente nos fios, tá? A gente pode, esse produto Redensifier, ele tem 2 gatilhos de liberação. Ele tem o gatilho enzimático, que atua por uma ação de long lasting, e ele tem um gatilho também temperatura. Nesse caso do teste clínico, nós recomendamos que a pessoa simplesmente, após lavar o cabelo, borrifasse esse produto e deixasse mesmo secar naturalmente, e já tivemos esses benefícios. Quando termoativado, os benefícios de proteção de fio, eles ainda são intensificados, então vocês podem direcionar tanto para termoativação ou não, mas a recomendação é que a gente recomenda, né, que se faça aplicação em produtos finalizadores, sem enxágue, porque aí é onde você vai realmente garantir esse maior contato por mais tempo e efetividade das nanopartículas com o fio de cabelo. Mais alguma pergunta, será, Dani? Mais uma da Hercel novamente. Ele ajuda também na proteção UV dos cabelos? Sim, ele também ajuda, tá? Ele ajuda exatamente por formar essa barreira, né? Essas nanopartículas formam um filme biopolimérico que ajuda, assim, na proteção UV, tá? Não diria que talvez ele vai ter algo, assim, mensurável, mas como um burster de proteção, certamente ele vai ter esse benefício, tá? É possível fazer o uso da tecnologia do NanoNails com o Bioprotect para desenvolver outro produto? Sim, Eduardo, algo que é muito interessante, como nós fizemos aqui a junção do Bioprotect e do Fungi. Toda vez que nós trabalhamos com sistemas nanoencapsulados, esse é um outro diferencial. Nós conseguimos fazer sinergia de vários tipos de ativo e mantendo uma fórmula bastante estável. Então, é possível sim, quando nós temos interesse em ter múltiplos benefícios ou fazer uma fórmula única bastante versátil, sim, é bastante comum associarmos ativos diferentes do nosso portfólio, quando o cliente tem uma ideia ou que ele tem a intenção de fazer essa sinergia, a nossa equipe técnica também faz todo o suporte para orientar se existe compatibilidade, se tem algum ponto de atenção, né, na fórmula em si, mas é possível sim fazer essa sinergia. Possuem testes clínicos do NV Cola Green? Tá. O hialocolagrin, ele está em momento de ser feito, tá? Então, ele está sendo... A gente não tem ainda os testes, o relatório final desses testes, eles estão em processo de serem feitos. O Redensifier, sim, a gente já tem o dossiê todo prontinho, tá? E o hialocolagrin, ele está em vias D.
A Silene fez uma pergunta, ela quer saber aqui se pode associar a pimenta negra à fórmula do nanocelulitec. Silene, sim, você não teria nenhuma restrição, né, de você associar a pimenta negra, né? Você pode usar o nanocelulitec e na sua fórmula você adicionar, né, a pimenta negra aí como outro ativo de fórmula, né? A formulação cosmética ela não precisa ter necessariamente só os ativos nanoencapsulados. Nós sabemos que esses que estão nanoencapsulados, eles vão ter uma performance melhor de permeação, de proteção, alguns ativos como, por exemplo, os hidroxiácidos, né, que eles, às vezes, no seu formato livre, deixam a pele um pouco mais irritada. A gente sabe do benefício da encapsulação para esses ativos, mas nada impede de você ter uma sinergia com ativos no seu formato convencional, associados numa mesma formulação cosmética, onde nós temos a presença dos nanovetores. Tá certo. Obrigada, doutora Bettina. Acho que não temos mais perguntas. O nosso tempo também está quase lá. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Em breve a gente anuncia aí mais um novo webinar. A gente tem feito com uma certa frequência aí esses encontros, que eu acho que é uma boa forma de atualização, de contato, de sinergia também entre nós. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Fiquem bem e nos vemos em breve. Até mais. Se cuidem todos.